já passou por situação em que você ouviu algo e só depois você compreendeu? Naquele momento parecia obscuro aquilo que estava sendo falado? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a Tua presença conosco mais uma vez. Vamos caminhando na Palavra de Deus. Hoje quero convidar vocês a pegarem a palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 43b ao 45. Diz assim: Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. Repara que estavam todos admirados, encantados com aquilo que o Senhor estava realizando, aquilo que Ele estava fazendo. Então, era um momento de graça, um momento de grande alegria. Mas o Senhor, de repente, fala: preste atenção. E começa a dizer: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreenderam o que Jesus dizia. O sentido lhe ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. E aqui a gente pode refletir um pouquinho por que isso acontece. Então, nós temos um movimento, como eu disse, de euforia, um movimento de alegria, aonde está todo mundo admirado. De repente, vem uma palavra, vamos dizer assim, para baixo, uma palavra que diz que o Filho do Homem deve ser entregue. Parece contradizer, parece ser fora do contexto. Os discípulos ouvem, mas não prestam atenção. E olha que o Senhor colocou ainda este detalhe. Preste atenção, ouça o que eu vou dizer. Com isso, nós podemos pensar algumas coisas. Primeiro, que nós tendemos e todos nós queremos estar sempre na euforia, estarmos sempre alegres, sempre dispostos, maravilhados com aquilo que o Senhor faz e realiza, mas muitas vezes é preciso aquela palavra que vai dando à nossa vida, à nossa espiritualidade e profundidade. Isso vai acontecendo em alguns momentos, A gente, como padre, quantas vezes preciso falar, da paixão de Jesus, falar justamente da dimensão daquilo que é o sofrimento do coração também de Maria. Quantas vezes precisa colocar a dinâmica que aparentemente joga para baixo. Falar da cruz, do sofrimento, das escolhas, da radicalidade, daquilo que é a renúncia de si mesmo. Então parece que joga para baixo. Qual que é a tentação? Fingir que não ouviu, não prestar atenção. Tá tudo bem, foi só uma coisa. E quando você ouve alguma coisa assim negativa, a tentação é: nem vou entrar naquele detalhe. Nem vou perguntar muito, porque será que é isso aqui que ele está querendo dizer? Ou às vezes pode acontecer que você está vivendo um tempo bom e alguém solta uma frase negativa. Esse tempo estou me sentindo sozinha. Olha, esse tempo tem sido muito dolorido para mim. Do nada. Aí você fala: tá, beleza. Mas poxa, estava todo mundo bem, de repente na mesa aquela pessoa solta uma frase daquela, ou diz ali no meio do grupo onde eu trabalho. Você percebe, mas você fala: bom, não vou entrar porque não me cabe. Ou não vou entrar aqui porque senão vou entrar com um monte de pesos, complicações, nem quero entrar nessa história. Ou você ouve, mas como se não entrasse. Fica na superficialidade. Perceba que muitas vezes isso acontece conosco. Às vezes acontece algo ruim no meio de um dia bom e a gente não dá muita atenção justamente para não acabar com o nosso dia. O segredo aqui é o que Deus está querendo me dizer. Mas não no sentido de parar naquela frase negativa ou simplesmente começar a dar atenção para aquilo que são as coisas que nos levam para baixo, mas entender aquilo que está acontecendo. E o que os discípulos não conseguem? Compreender o que estava acontecendo.
eles não percebiam o que estava acontecendo, o caminho que o Senhor estava fazendo para ir até a sua morte de cruz. Então não se percebe a pessoa, não se percebe quem está do lado, não quer se entrar, fica na superficialidade de todos esses caminhos, de superficialidade, de não perceber o outro, da falta de atenção, leva-nos justamente a viver neste meio superficial das coisas, numa espiritualidade que não se enraiza, porque não quer ouvir, não quer saber daquilo que é a renúncia de si mesmo, aquilo que é a paixão que nós também devemos viver. Por isso, nós paralisamos e não podemos caminhar com Cristo, porque nós não compreendemos o que Ele nos diz. Cabe a cada um de nós viver a experiência. Senhor, fazei que eu possa compreender o que o Senhor tem me falado, para que eu possa, com generosidade, também lhe responder. Pedimos esta graça ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.